Com o melhor início de campeonato desde o retorno à Série B do Brasileirão, o Guarani busca emendar uma sequência de 3 vitórias consecutivas pela primeira vez em 2023. Após as vitórias contra Avaí e Ceará, o Bugre busca, contra o Ituano, repetir o feito do final da última temporada, quando conseguiu 4 triunfos em sequência na competição. Então essas nossas 2 vitórias dão sim mais confiança, mas também redobra a nossa necessidade de aumentarmos ainda mais o nosso nível, porque acaba que nós passamos a ser mais visados, né, na competição. Então é por isso que eu sempre reforço a importância de termos os pés no chão, exercitar cada vez mais a nossa humildade, porque nós sempre vamos ter algo a melhorar, algo a evoluir, e dentro dessa evolução do nosso desempenho é que a gente pretende conquistar os resultados que nós almejamos nessa competição. E para os resultados positivos, Bruno Pivetti decidiu apostar em jogadores que não haviam sido muito aproveitados no Campeonato Paulista. E para os resultados positivos, Bruno Pivetti decidiu apostar em jogadores que não haviam sido muito aproveitados no Campeonato Paulista. Exemplo disso foi a escalação de Ivan Alvarinho para sua posição de origem. Atuando como lateral direito e zagueiro com os outros treinadores, o argentino recebeu a primeira oportunidade no Guarani para poder jogar como primeiro volante. Muito obrigado. Eu acho que foi um jogo muito importante para a gente. Agora a vitória vai para casa e aí a seguir por mais, né? Vamos por mais. No duelo contra o Ceará, o atleta de 22 anos foi o escolhido para substituir Matheus Barbosa, que estava vetado pelo departamento médico. Por conta da boa atuação, Alvarinho acabou sendo bastante elogiado pela torcida e também pelo próprio treinador. E nós conseguimos repor à altura esses jogadores que foram tão bem no primeiro jogo, né? A entrada ali do Ivan como volante nos deu uma solidez defensiva. Além de Matheus Barbosa, Bruno José também foi vetado para a partida em Fortaleza. O atacante, que havia sentido uma fisgada na coxa contra o Avaí, ainda estava com edema e foi poupado. Já o volante sentiu dores nos últimos treinamentos antes da partida e ficou em Campinas para a realização de exames médicos. A expectativa é de que os 2 atletas fiquem à disposição de Bruno Pivetti para o compromisso contra o Ituano. Válida pela 3ª rodada, a partida, que acontece no Brinco de Ouro, está marcada para as 9h30 da noite desta sexta-feira. Que não enfrentaremos um adversário fácil, pelo contrário, um adversário muito consistente, com as ideias de jogo do Gilmar, muito bem, uma equipe muito bem treinada, mas que nós vamos nos preparar da melhor maneira possível ao longo da semana para que a gente possa fazer mais uma grande partida. Olha, um ataque arrasador, hein? 7 gols em 2 jogos. Vocês, nesses 2 jogos, conseguiram fazer a leitura do time do Bruno Pivetti? Eu consegui. Basicamente, é como ele fez no primeiro tempo da primeira partida. Ele continuou fazendo isso no segundo. É todo mundo marcando, não tem marcação, pressão, não. E ele economiza a parte física para dar o sprint do contra-ataque. Então é todo mundo atrás da linha da bola, todo mundo marcando muito forte, setorizado. Roubou, ele ataca no mínimo com 4 ou 6. Esse é o esquema. Eu estou, evidentemente, que dá aqui para ficar fazendo um grande discurso do esquema tático, eu estou simplificando. Basicamente, em 2 partidas eu vi isso, basicamente. E você, Gleger? Ô Batista, o Bruno Pivetti participou aqui com a gente, né? E o que deu para perceber, cara, é as variações. As variações táticas que ele faz ali, os ajustes em alguns momentos, estudando muito a equipe adversária, isso fortalece ainda mais o trabalho e você consegue andar no jogo com essas variações. Você vê, às vezes você não precisa trocar peças, você não precisa tirar A e colocar B para você mudar um esquema. Não, você só muda o posicionamento. E viu como é que foi importante? Eu fiquei batendo nessa tecla aqui durante a semana inteira. Ó, o Regis, Isaac tem que jogar. Porque o Guarani, ele tem essa... Não vou dizer essa identidade, mas desde a chegada do Isaac, que era na época com o Giovanni Augusto, uma dobra ali, uma alternativa de posicionamento... que você consegue confundir o time adversário. E por isso a importância, eu fiquei batendo na tecla, que o Isaac teria que jogar justamente por isso.
porque você confunde o adversário. Foi o que aconteceu. Baita partidaço fez Isaac, o próprio Regis também, né? O futebol do Bruno Mendes crescendo. Então é importante demais. É muito importante e eu estou gostando do trabalho do Pivete. Se mostrou aqui muito estudioso, se mostrou um cara que conhece de futebol, conhece da parte tática, e aí você tem um staff legal que prepara esse time, deixa com força, preparado fisicamente, e você consegue ter essas variações dentro do jogo, o resultado é esse aí, ó. E deixa eu rapidamente mandar um abraço para o meu amigo, meu parceiro, Fernando Moraes, que é escritor, né? É um cara que é poeta também, né? O cara é fantástico. Secretário de Educação da cidade de Hortolândia. Então, Fernando, beijo grande pra você, tá, meu irmão? Tá acompanhando, tá ligado e mandou um abraço pra você. Ô, Batista. Fernando Moraes, grande abraço, muito obrigado aí pela audiência, valeu, Fernando. Fernando, que é nosso colega também, né? A radialista também, tem programa em rádio. Tem programa. Eu também, Batista, eu quero observar, apesar de estar gostando bastante do que está sendo feito no Guarani, estou falando do trabalho do Pivete, está sendo surpreendentemente positivo em 2 partidas, mas eu ainda quero esperar. E ele mesmo está pregando com muita consciência na entrevista coletiva. Todo momento ele fala isso, ó, calma, vamos devagar, partida a partida, nós estamos construindo um novo momento do Guarani. Tudo isso, essas peças que conversaram bem até agora, que estão aparentemente muito entrosadas, tem um campeonato longo pela frente, as dificuldades vão aumentar. Porque quanto melhor você vai no campeonato, mais você chama atenção. Chamou atenção, todo mundo se prepara melhor para enfrentar o Guarani. Agora, sem dúvida, é de muito mérito o início do trabalho dele e a metamorfose que ele fez nesse time. Esse time aí, ele é praticamente o mesmo do Campeonato Paulista. E com um detalhe, perdeu talvez o seu melhor jogador. Naquela oportunidade no Campeonato Paulista, o melhor jogador saiu. Aliás, os 2 melhores, Jamerson e Richard Rios. E o time está aí, fazendo 7 gols em 2 partidas e está de parabéns. Também, né, mas eu acho que o Giovanni Augusto já tem substituto, com sobra. Agora, para o Richard Rios ainda não tem. E para o Jamerson pode ser que aconteça. Por enquanto está o Mike por ali. Olha, não sei se tem alguma coisa a ver, mas o Bruno Pivete, ele não treina de manhã. Só treina no período da tarde. Manhã, descanso. À tarde, treinamento. Mas é informação isso? Na Europa é assim. Não, estou perguntando se na Europa é desse jeito. Não, do Bruno Pivete. Ele está espelhando aquilo que é feito na Europa. Mas do Bruno Pivete é informação. Você tem essa informação? Eu não concordo. Não concordo. Aí você arrebenta o time no treinamento na hora do jogo. Ah, quer dizer que você treinar e você arrebentar? Não. Você fica não defendendo. É que ele não treina, ele você fica treina defendendo tarde, que não. Que antigamente o jogador ficava treinando. Hoje os fisiologistas não deixam treinar. Onde estão os melhores times do mundo? Na Europa. Na Europa. Na Europa é um treino por dia. 2 treinos por dia é só aqui no Brasil. Ah, tá. É só aqui que funciona desse jeito. Aí arrebenta fisicamente. Qual o país que mais título mundial tem? Brasil? Ah, beleza. E quanto tempo faz que o Brasil não ganha um título mundial? Não, peraí. Faz mais de 20 anos. Não, tudo bem, eu também, tudo bem, mas eu tô perguntando. Não, só tô fazendo uma pergunta, não tô querendo encostar você na parede, só tô perguntando quanto tempo faz que a gente não ganha nada. Não, mas nós ainda somos os maiores vencedores. Hein? Eu tenho que defender isso. É o seguinte, o professor Sampa... Ô Batista, me responda uma coisa, por gentileza, é Sampaoli ou Sampaoli? Não faço a menor ideia. Professor Sampaoli, Gleger, só treina o time de manhã. Sabe por quê ou não? Porque obriga os jogadores a dormir mais cedo e, segundo ele, os jogadores descansam mais. Eu não fiquei muito convencido com essa teoria dele, com essa tese, mas o Flamengo do Sampaoli treina um período só também. Mas eu acho que dá para você ter os 2 períodos bem controlados. E você, não dá, porque Gleger. você, o Batista, hoje não tem mais tempo de treinar. O time faz 3 jogos em 7 dias. É um negócio absurdo. Então, o que acontece aqui não tem condições. O que acontece no Brasil não acontece em lugar nenhum do mundo. Quando foi o último jogo? Um número excessivo de jogos, tudo encavalado um em cima do outro. Beleza. Times que estão disputando 2 competições, não é o caso do Guarani. Então, é isso que eu ia falar. Mas e aí? Mas é isso que eu ia falar. Aí o cara tem um prazo de 10 dias. Na hora do jogo, os caras estão tudo cansados, O cara tem um prazo de 10 dias para treinar. Um prazo de 10... Quanto? Vai, uma semana, vai.
Uma semana. Aí ele vem de um período que não dava tempo. A hora que ele tem o tempo para treinar, para ajustar, para implantar uma maneira de jogo, ele vai dar folga? Pô, você pode fazer um treino tático, folga, por exemplo, que não tem desgaste nenhum. Treina todo dia. Hã? Treina todo dia. Não, mas folga de manhã, Faz um treino por dia, como é na Europa. Quer queira, quer não. Quem está ditando o modelo é a Europa. Ah, tá, entendi. É time europeu ou não? Não é a Europa que está ditando? Não é. Ela está ditando? Claro, é. Por exemplo... O modelo que está prevalecendo não devia. Porque o futebol brasileiro, em habilidade, ginga, qualidade técnica, sempre foi o maior do mundo. Mas acontece que o futebol é resultado. A Europa joga um futebol resultadista. E joga, inclusive, os campeonatos europeus, né? Tem a Liga da Inglaterra, que é a liga mais rica do mundo. E aqui o Brasil não consegue ter o mesmo rendimento econômico. Quem que é o atual Uma coisa leva a outra. Quem que é o atual campeão do mundo? Argentina. Qual a última seleção europeia que foi campeã do mundo? França. Então, beleza. Tem um detalhe muito importante também para acrescentar o que você está falando. Na Europa existe um trabalho físico muito forte na pré-temporada, aí se treina 2 períodos, Greg, mas muito forte, muito forte. E depois só acontece a manutenção. E olha que ele joga uma vez por semana lá, hein? Então não dá para discutir, porque eu acho que cada caso é um caso. Ele deve ter observado, o Pivete aqui no Guarani, Gleger, talvez uma deficiência na pré-temporada, trocou o trabalho no meio. Sim. Isso é outro fato, né? Tinha o trabalho do Mozart, trocou o trabalho para o Campeonato Brasileiro. Esse não é o ideal. O ideal era o Pivete começar lá em janeiro, fazer a pré-temporada para ter toda a sua comissão técnica com os dados dos atletas nas mãos. Mudou tudo. Chega jogador, sai jogador, é uma grande confusão. Eu não posso discutir. Agora é bem conflitante essa tese, viu, Batista? Essa tese aí não é verdade absoluta, não. Mas é uma tese bem defendida pelo amigo. Eu só faço um treinamento por dia para poder dar esses piques. Aqui eu vou, mas eu volto!